Transição planetária. Capítulo 3. A mensagem revelação. Ainda não saíramos do êxtase quando nosso dirigente acercou-se do visitante ilustre e saudou-o com deferência e carinho. Ato contínuo, levou-o à tribuna e concedeu-lhe a palavra. O nobre espírito agradeceu com um sorriso jovial e iniciou sua exposição. Veneráveis administradores, almas irmãs nossa de todas as dimensões, saudamo-vos a todos em nome do Senhor do Universo. Representando a formosa esfera de amor que se encontra instalada numa das Pleiades, envolta em vibrações especiais, constituídas de fótons que formam uma luminosidade em tons azuis, aqui estamos atendendo à invitação do sublime governador do planeta terrestre. Embora sem condições de falar em nome dos nossos guias espirituais, trago o compromisso de contribuir convosco no programa de elevação da humanidade, através da reencarnação de servidores do bem, adrede preparados para o mistério sublime. Esta não é a primeira vez que o mundo terreno recebe viajores de outras moradas, atendendo à solicitação de Jesus Cristo, qual aconteceu no passado, no momento da grande transição das formas, quando modeladores do vaso orgânico mergulharam na densa massa física, fixando os caracteres que hoje definem os seus habitantes. Da constelação do Cocheiro vieram aqueles nobres embaixadores da luz que contribuíram para a construção da humanidade atual. Inclusive, outras inteligências, todavia não moralizadas, que após concluídos alguns estágios evolutivos, retornaram felizes aos lares queridos. Em outras oportunidades, luminares da verdade submergiram nas sombras do mundo terrestre, a fim de apresentarem as suas conquistas e realizações edificantes, auxiliando seus habitantes a crescer em tecnologia, ciência, filosofia, religião, política, ética e moral. Nada obstante, o desenvolvimento mais amplo ocorreu na área da inteligência e não do sentimento. Assim, explicando o atual estágio de evolução em que se encontram, rico de conhecimentos e pobre de edificações espirituais. Periodicamente, por sua vez, o planeta experimenta mudanças climáticas, sísmicas em geral, com profundas alterações na sua massa imensa, ou sofre o impacto de meteoros que lhe alteram a estrutura, tornando-o mais belo e harmônico. Embora as destruições que na ocasião ocorrem, tendo sempre em vista o progresso, assim obedecendo à planificação superior, com o objetivo de alcançar o seu alto nível de mundo de regeneração. Concomitantemente, a fim de poderem viajar na grande nave terrestre que avança moralmente nas paisagens dos orbes felizes, incontáveis membros das tribos bárbaras do passado que permaneceram detidos em regiões especiais durante alguns séculos, de maneira que não impedisse o desenvolvimento do planeta, renascem com formosas constituições orgânicas, fruto da seleção genética natural. Entretanto, assinalados pelo primitivismo em que se mantiveram. Apresentam-se exóticos uns, agressivos outros, buscando as origens primevas em reação inconsciente contra a sociedade progressista. Tendo, porém, a santa oportunidade de refazerem conceitos, de aprimorarem sentimentos e de participarem da inevitável marcha sensorial. Expressivo número, porém,
permanece em situações de agressividade e indiferença emocional, tornando-se instrumento de provações rudes para a sociedade que desdenha. Fruem da excelente ocasião que, mal baratada, os recambiará a mundos primitivos, nos quais contribuirão com os conhecimentos de que são portadores, sofrendo, no entanto, as injunções rudes que serão defrontadas. Repete-se, de certo modo, o exílio bíblico de Lúcifer e dos seus comparsas, no rumo de instâncias compatíveis com seu nível emocional grosseiro, onde a saudade e a melancolia se lhe instalarão, estimulando-os à conquista do patrimônio de amor desperdiçado na rudeza, e então lutarão com afã para a conquista do bem. Ei-los em diversos períodos da cultura terrestre, desfrutando de chances luminosas, mas raramente aproveitadas, cuja densidade vibratória já não lhes permite, por enquanto, o renascimento em um novo mundo em construção. O emissário silenciou suavemente e repassou os olhos luminosos pelo imenso auditório mergulhado em quietude e reflexão, absorvendo-lhe cada palavra. Logo prosseguindo. As moradas do Pai são em número infinito, mantendo, como é compreensível, intercâmbio de membros, de modo a ser preservada a fraternidade sublime. Portanto, aqueles mais bem aquinhoados devem contribuir em benefício dos menos enriquecidos de momento. A sublime lei de permutas funciona em intercâmbio de elevado conteúdo espiritual. Da mesma forma que da nossa esfera descerão ao planeta terrestre, como já vem sucedendo, milhões de espíritos enobrecidos para o enfrentamento inevitável entre o amor abnegado e a violência destrutiva, dando lugar a embates caracterizados pela misericórdia e pela compaixão. Outros missionários da educação e da solidariedade, que muitos se empenharam em promovê-las em existências pregressas, estarão também de retorno, contribuindo para a construção da nova mentalidade desde o berço, assim facilitando as alterações que já estão ocorrendo e sucederão com maior celeridade. Nesse sentido, o psiquismo terrestre e a genética humana encontram-se em condições de receber novos hóspedes que participarão do ágape iluminativo, conforme o egrégio codificador do Espiritismo referiu-se em sua obra magistral, A Gênese, constituída por todos aqueles que se afeiçoam à verdade e se esforcem por edificar-se, laborando em favor do próximo e da sociedade como um todo. Desse modo, qual ocorre em outros orbes, chega o momento em que a Mãe Terra também ascenderá na escala dos mundos, conduzindo seus filhos e aguardando o retorno daqueles que estarão na retaguarda por algum tempo, porquanto o inefável amor de Deus a ninguém deixa de amparar, ensejando-lhe oportunidade de refazimento e de evolução. Nesse inevitável esforço, estaremos todos empenhados, experienciando a vivência do amor em todas as suas expressões, formando um contingente harmonioso e encantador. Ninguém que se possa eximir desse dever que nos pertence a todos, individual e coletivamente, porquanto o reino dos céus está dentro de nós, e é necessário ampliar-lhe as fronteiras para o exterior, dando lugar ao paraíso anelado, que, no entanto, jamais será dentro dos limites territoriais da organização física. A realidade que somos espíritos
imortais em essência, têm sua origem e permanência fora das limitações materiais de qualquer mundo físico, que poderia não existir sem qualquer prejuízo para o processo de evolução. Nada obstante, quando o Criador estabeleceu a necessidade do desenvolvimento nas organizações fisiológicas, a semelhança da semente que necessita dos fatores mesológicos para libertar a vida que nela jaz, razões ponderosas existem para que assim aconteça, facultando-nos percorrer os degraus que nos levam ao infinito. Novamente fez uma pausa em a narrativa, ensejando-nos reflexionar e introjetar as informações, de certo modo, algumas conhecidas e outras em primeiro plano, enquanto vibravam peculiares ondas de paz e de alegria. Olhando em volta, notamos os semblantes docemente envoltos em discreta claridade, decorrente da alegria que exteriorizavam, da presença de também poderem, da esperança de também poderem contribuir em favor da nova era. Continuando com a mesma tonalidade musical, esclareceu: qual seria então a razão por que deveriam vir espíritos de outro orbe para o processo de moralização do planeta? Primeiro, porque não tendo vínculos anteriores com defluentes de existências perturbadoras, não enfrentariam impedimentos interiores para os processos de doação, para os reencontros dolorosos com aqueles que permanecem comprometidos com o mal, que têm interesse em manter o atraso moral das comunidades, a fim de explorá-las psiquicamente em perversos fenômenos de vampirização, de obsessão individual e coletiva. Estrangeiros em terras preparadas para a construção do progresso, fazem-no por amor, convocados para oferecer os seus valores, adquiridos em outros planos, facilitando o acesso ao desenvolvimento daqueles que são os nacionais anelantes pela felicidade. Segundo, porque mais adiantados moralmente, uns podem contribuir com exemplos edificantes, capazes de silenciar as forças da perversidade e obstaculizá-las com os recursos inexcedíveis do sacrifício pessoal, desde que as suas não são as aspirações imediatas e interesseiras do mundo das formas. Enquanto outros estarão vivenciando uma forma de exílio temporário, por serem desenvolvidos intelectualmente, mas ainda necessitados da vivência do amor. E em contato direto com os menos evoluídos, sentirão a necessidade do afeto e do carinho, aprendendo por sua vez o milagroso fenômeno da solidariedade. Tudo se resume, portanto, no dar que é receber, e no receber que convida ao doar. A fim de que o programa seja executado neste momento, em diferentes comunidades espirituais próximas à Terra, irmãos nossos, procedentes de nossa esfera, estão apresentando o programa a que nos referimos, de forma que, unidos, formaremos uma só caravana de laboriosos servidores, atendendo a determinações do governador terrestre, o mestre por excelência. De todas essas comunidades, seguirão grupos espirituais preparados para a disseminação do programa, comunicando-se nas instituições espíritas sérias e convocando seus membros à divulgação das diretrizes para os novos acometimentos. Expositores dedicados e médiuns sinceros estarão sendo convocados a participar de estudos e seminários preparatórios, para que seja desencadeada uma ação internacional no planeta, convidando as pessoas sérias à contribuição psíquica e moral em favor do novo período.
As grandes transformações, embora ocorram em fases de perturbação do orbe terrestre, em face dos fenômenos climáticos, da poluição e do desrespeito à natureza, não se darão em forma de destruição da vida, mas de mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos, convidados uns ao sofrimento pelas ocorrências e outros pelo discernimento em torno da evolução. A semelhança das ondas oceânicas a abraçarem as praias voluptuosamente, sorvendo as rendas de espuma alvas, os novos obreiros do Senhor se sucederão ininterruptamente, alterando os hábitos sociais, os costumes morais, a literatura e a arte, o conhecimento em geral, ciência e tecnologia, imprimindo novos textos de beleza que despertarão o interesse mesmo daqueles que momentaneamente encontram-se adormecidos. Antes, porém, de chegar esse momento, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço, enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e os desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio. Frutos das paixões das criaturas que lhe sofrerão os efeitos em forma de consumpção libertadora, lentamente surgirão os valores da saúde integral, da alegria sem jaça, da harmonia pessoal, da integração no espírito cósmico da vida. Como em toda batalha, momentos difíceis surgirão exigindo equilíbrio e oração fortalecedora. Os lutadores estarão expostos no mundo, incompreendidos, desafiados por serem originais na conduta, por incomodarem os insensatos que, ante a impossibilidade de os igualarem, irão combatê-los e padecendo diversas ocasiões de profundas e aparente solidão. Nunca, porém, estarão solitários, porque a solidariedade espiritual do amor estará com eles, vitalizando-os e encorajando-os ao prosseguimento. Todo pioneirismo testa as resistências morais daquele que se atreve a ser diferente, para melhor quando a vulgaridade predomina, razão pela qual são especiais todos esses que se dedicam às experiências iluminativas e libertadoras. Nunca, porém, deverão recear, porque o Espírito do Senhor os animará, concedendo-lhes desconhecida alegria de viver, mesmo quando aparentemente haja uma conspiração contra os seus superiores propósitos. O modelo a seguir permanece Jesus, e a nova onda de amor trará de retorno o apostolado, os dias inesquecíveis das perseguições e do martírio, que na atualidade terá características diversas, já que não se podem matar impunemente os corpos como no passado. Isso não implica que não se saquem acusações vergonhosas e se promovam campanhas desmoralizadoras contra eles, a fim de dificultar-lhes o empreendimento superior. Assim mesmo, deverão avançar, joviais e estoicos, cantando os hinos da liberdade e da fé raciocinada que dignificam o ser humano e o promovem no cenário interior. Trata-se, portanto, de um movimento que modificará o planeta para melhor, a fim de auxiliá-lo a alcançar o patamar que lhe está reservado.
Quem não se entrega à luta, ao movimento, candidata-se ao insulamento, à morte. Assim sendo, sob o comando do cancioneiro das bens-aventuranças, sigamos todos empenhados na lídima fraternidade, oferecendo-nos em holocausto de amor à verdade, certos do êxito que nos está destinado. Louvando, portanto, aquele que nos convidou, misericórdia solicitamos. Quando terminou, a eloquente explanação apresentava lágrimas nos olhos que não se atreviam a romper-lhes as comportas. O governador-geral de nossa comunidade acercou-se-lhe e o abraçou carinhosamente, quando desejávamos todos fazer. Novamente o coral infantil entoou romântica balada, totalmente desconhecida por mim, enquanto pétalas de rosas caíam delicadas sobre todos nós, desfazendo-se no contato conosco, exalando perfume especial. Ato contínuo, conduzido pelo nosso administrador, o emissário retornou ao tubo de luz e diluiu-se delicadamente. Havia cumprido com o dever que lhe trouxera a nossa colônia. O mestre de cerimônias acercou-se da tribuna e encerrou a solenidade. Levantamo-nos vagarosamente em silêncio, formando pequenos grupos interessados em comentar a exposição, enquanto outros nos dirigíamos ao estrado para manter conversação com os nobres membros da nossa comunidade e nos colocarmos à sua disposição. Identificados pelo amigo Ivon Costa, ele acercou-se do nosso governador, ensejando-nos longa e edificante conversação. Os comentários prosseguiram por alguns minutos, quando então, à semelhança de outros assistentes, demandamos nossos aposentos, Oscar, Ivon e nós outros.